Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e eu estou gravando esse vídeo para te dar aquela dica final de preparação para a FUVEST e te mostrar como é a prova a partir de alguns exemplos que eu vou tirar do vestibular do ano passado. Pessoal, o foco aqui não é ficar tentando adivinhar tema, te dar dicas mirabolantes de como estudar. É na verdade o seguinte, conhecer a prova é fundamental. Por quê? Primeiro, em termos de conteúdo, a prova da FUVEST ela não vai escapar daquilo que você teve numa boa preparação para o vestibular. Segundo, ela tem padrões de questão. E isso talvez seja muito importante nessa reta final da sua preparação. Para quê? Para você chegar tranquilo, você chegar na prova e falar: nossa, é mesmo, olha só como é que esse tipo de conteúdo aparece. Esse tipo de questão que tem texto, ele trabalha nessa dinâmica. Isso é que é o importante agora, é focar para esse vestibular. E por que eu digo isso? Porque ao longo dessa semana eu andei conversando com alguns alunos que são bons alunos, mas que foram fazer vestibulares que eles não estão muito familiarizados com o processo. Por exemplo, o NB, Federal de Uberlândia, tá? Pessoal que vai prestar algum outro vestibular fora, né, daqui do estado de São Paulo, e como não está familiarizado com a prova, não treinou tanto fazer essa prova, quando chega na hora do vestibular, acaba cometendo alguns deslizes justamente por não compreender o raciocínio que aquele tipo de questão exige. Não é por falta de conhecimento, é por falta de conhecimento da prova. Então vamos lá, porque mesmo se tratando da FUVEST, que é um vestibular que todo mundo conhece, tem algumas coisas que a gente precisa alertar. Então vamos lá, mas antes, deixa eu só falar disso daqui que mobilizou aí muita gente nos últimos dias, que é esse comunicado sobre a vacinação, né? Isso gerou tanta dúvida que a FUVEST colocou essa mensagem no seu site. Pessoal, o esquema vacinal completo, que aí dependendo da sua faixa etária, inclui terceira e quarta dose, ele é necessário para você fazer matrícula na USP. Ou seja, para você frequentar as aulas na universidade, tá? Ele não vai ser exigido para você fazer o vestibular agora no próximo domingo. Por quê? Porque eles botaram, né, essa recomendação, né? Você inclusive vai ter que usar máscara, vai ter regras diferentes ali para alimentação durante a prova, idas ao banheiro, coisa do gênero, né? Porque os casos de Covid estão aumentando. E olha só, não obstante, considerando a proximidade de divulgação da notícia e os inúmeros pedidos formulados, vimos esclarecer que não será exigida nesta primeira fase a comprovação de terceira e quarta doses. Né? Ou seja, você só vai precisar apresentar comprovação daquele esquema vacinal inicial de primeira e segunda doses, aquele que ou você tem aquele cartãozinho, né, de vacinação, ou você entra lá no aplicativo do SUS, né, no Conect SUS, e consegue mostrar, beleza? Ah, mas e se eu não me vacinei? Bom, galera, se você não tomou a primeira e a segunda dose de vacina, você não vai conseguir fazer a prova, então eu recomendo que você cuide disso. Não só pela prova, né, também pela sua saúde. E se você já pode tomar a terceira, quarta dose e não tomou, tome também, beleza? Então, isso aqui é um esclarecimento porque este vestibular voltou a ter a necessidade de algumas peculiaridades, né, por causa da doença. Mas vamos aqui para a prova. Pessoal, esse aqui é o caderno da prova de 2022, né? Então a prova foi realizada ano passado. Talvez alguns que estão vendo esse vídeo tenham já feito essa prova, ou prestado, ou feito como treineiro, ou visto essa prova durante a sua preparação. Mas o foco aqui não é falar dos conteúdos, é falar do esquema da prova. Primeira coisa, questão 80 era uma questão que trazia imagem. Nessa prova, 2022, nós tínhamos essa imagem do Cândido Portinari, e nós tínhamos a imagem do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, uma questão sobre renascimento. Então aqui eu já vou deixar duas dicas importantes para você. Primeiro, se você olhar os últimos anos de vestibular da FUVEST, tem aparecido bastante imagem. A ligação disso com o renascimento apareceu em alguns momentos, tá? Então fica aí também a dica, um tema bem recorrente, tá? E clássico, né? A FUVEST gosta desses temas clássicos. Então, primeira dica, questões com imagem, renascimento aparece bastante, mas aqui no caso, ela pegou uma imagem do Portinari, tem aqui as informações completas dela, né? Cândido Portinari, os retirantes, 1944,
tá? De onde foi tirado, né? Extraído, mas a data aqui é da realização da obra. E no caso, repara que não tem um texto. Ele pede, ó, alternativa mais adequada a expressar as relações entre arte e sociedade no quadro. Pessoal, a FUVEST quando coloca imagens, via de regra, as alternativas corretas trabalham muito como se fosse uma legenda da imagem, tá? Então, não são análises muito subjetivas, é muito aquele esquema de olha a alternativa, volta na imagem, tá? A alternativa, ela dialoga com o que a imagem propõe, é isso, tá? Então, fique tranquilo e faça ali a prova pensando nisso. Olha só, os retirantes, aí você vê um conjunto de pessoas né, miseráveis, um ambiente de seca, né, as pessoas ali maltrapilhas, né, e migrando, você vê que elas estão indo para algum lugar. Então olha lá. Alternativa A obra retrata o êxodo rural de um grupo de nordestinos fugindo da fome, seca e miséria. Bom, o termo retirante se refere a isso. Então assim, é um clássico, né? Falar do retirante, falar das migrações, isso aí você viu em geografia, se você pode ver em literatura, né? Você pega lá Vidas Secas, do Graciliano Ramos, várias obras, né, falam disso. E aqui a gente tem um exemplo na arte plástica. Então, aqui no caso era o item A. Mas como a ideia aqui é falar do modelo da questão, vamos olhar as outras, né? B. O quadro critica a incapacidade da SUDENE em propor políticas públicas para a população nordestina. Pessoal, esse daqui você ia descaracterizar já dizendo o seguinte, putz, mas o que tem com a SUDENE, cara? Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste aqui na imagem. Será mesmo que o Portinari fez o quadro como crítica à SUDENE? Entendeu? É muito específico e não tem algo que vincule a imagem. Só que esse item B já me puxa para outras duas dicas para o vestibular da FUVEST. Primeira dica, cronologia. Tá? A FUVEST gosta muito de fazer pegadinhas anacrônicas. Pessoal, não daria para esse quadro ser uma crítica à SUDENE, porque a SUDENE foi criada em 59, governo do JK. Tá? E essa obra é de 44, ainda era Vargas, ainda é Estado Novo. Pô, mas precisa saber a data de criação da SUDENE? Não exatamente. Mas assim, você precisa ter alguns marcos cronológicos bem claros, tá? Porque a FUVEST gosta. Então pensar assim, século XX, são marcos cronológicos mais curtos. Então pensa, pô, era Vargas, é 30 a 45, antes disso a República Oligárquica, né? Depois tem a Terceira República, o populismo, que é onde está o governo do JK, né? Aí depois você tem a ditadura civil-militar, 64 a 85, aí vem a Nova República, a Constituição de 88. Então ter esses marcos clássicos é bom, tá? E assim, a SUDENE associar ao JK, então você já fala, não, mas JK não governou em 44, não poderia ser. Entendeu? Esse tipo de associação. Então fica aí a dica da cronologia. Outra questão é o seguinte, a SUDENE é um órgão criado dentro dessa lógica de desenvolvimentismo do Brasil. Então tem relação com a história econômica. E a FUVEST gosta muito de história econômica. Então falar do desenvolvimentismo, né, dessa Terceira República, da questão das indústrias do Vargas, da questão de modelos de ciclo econômico, isso aparece muito, inclusive a questão 82 fala disso, eu já vou falar dela. Então, esse tipo de coisa de história econômica, né, é muito forte. Mas só para a gente terminar aqui de falar da pintura, olha lá. A pintura vincula uma mensagem de esperança. Nossa, se isso aqui é esperança, eu não quero saber o que é tristeza, né? D. A imagem de um grupo de corpos esquálidos e doentes evidencia uma visão preconceituosa sobre os nordestinos. Não, Portinari não estava sendo preconceituoso, ele estava retratando, obviamente, a miséria, né? Mas ali dentro de um quadro, né? De retratar uma realidade brasileira, né? A tela expressa fortes convicções religiosas ao retratar o Calvário dos nordestinos como passagem bíblica. Só que não tem nenhum elemento religioso na imagem, né, galera? Aí sim, procure os símbolos, né? Procure as coisas, né? Não daria. Então repara que a A, além de dialogar mais diretamente com o tema retirante, é uma legenda da imagem, tá?
Aqui do lado, para eu falar da questão de história econômica, coisa que é bem clássica também, tá? Caio Prado Júnior, né, autor clássico da história econômica marxista brasileiro, que é o tipo de questão que é bem a cara da FUVEST mesmo. Ele vai colocar ali uma descrição, né, tirada ali do Formação do Brasil Contemporâneo. Então, olha lá. Se vamos à essência de nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamantes, depois algodão, em seguida café para o comércio europeu. Bom, na verdade, ele está listando ali toda uma sequência de ciclos econômicos do Brasil, né? E o importante aqui, inclusive, é esse final aqui, ó. Quer dizer, o Brasil se estrutura economicamente como exportador. Clássico, né? E aí, olha só, no sentido da colonização do Brasil, é correto afirmar: permitiu o desenvolvimento de um extenso parque industrial? Não, galera. Aí, de novo, na história econômica, o Brasil começa a se industrializar muito a partir da década de 30, já com Vargas. Não caberia, né? Caracterizou-se pela forte presença da mão de obra assalariada. Só que até o século XIX, o Brasil é um país escravocrata, né? Então, né, você teria que também pensar sobre esses marcos, né, de dinâmica da economia. Esteve voltado principalmente para o mercado externo. Sim, tá no texto, inclusive, essa menção, né? Baseou-se na produção de manufaturas têxteis e alimentares? Não, ele está falando que o Brasil é basicamente extrativismo e agricultura. E aí garantiu a expansão da pequena propriedade agrícola. Também não, porque quando a gente pensa, né, na lavoura de açúcar, na lavoura de tabaco, de algodão e de café, a gente está falando de latifúndio. Então, olha lá, né, os modelos, né, econômicos sendo ali invocados, né. E assim, muito frequente a menção ao Caio Prado Júnior, tá? Ou a esse tipo de tema. Então, também é outra coisa bem forte da prova da FUVEST. E aqui, olha, o tipo de questão que o pessoal costuma dizer que é o mais difícil. Por quê? Porque não tem texto, não tem imagem, não tem de onde tirar informação nenhuma. Né? Essa questão da 83, que é uma herança de um modelo mais antigo de prova da FUVEST, que era predominava esse tipo de questão, né? Que é a questão conteudista. Mas aqui, vamos lá, pessoal, são conteúdos que você viu ao longo da sua preparação, da sua vida escolar. E aí, qual que é a grande dica aqui, né? Tentar fazer relações entre aquilo que você sabe desse conteúdo e as alternativas, não tem outro caminho. Então, olha lá, Revolta dos Malês ocorrida em Salvador. Tá, aí você tem que lembrar, pô, Revolta dos Malês, 1835, é período regencial, né? Revolta dos Malês é aquela revolta de escravos, né? Em Salvador. Então, olha o item A, foi uma revolta de escravos libertos contra a escravidão e imposição da religião católica. B, expressava as aspirações de liberdade de escravos urbanos impedidos de comprar suas cartas de alforria. Só que aí você pode pensar, mas impedidos por quê, né? Uma vez que havia essa prática da alforria, por que esses escravos especificamente seriam impedidos de comprar? Um negócio que não faz muito sentido, né? Externava a indignação da população urbana branca com as práticas de violência, mas os brancos no Brasil se rebelaram contra a escravidão? Né? Vamos pensar sobre isso, né? Reivindicava mais autonomia para as províncias, contrapondo-se à política centralizadora empregada pelos gestores imperiais. Só que isso seria uma revolta de cunho político e não uma revolta de escravos. Esse D aqui se adequaria a algumas revoltas do período regencial, mas que são aquelas revoltas ligadas, por exemplo, à emancipação de províncias, a movimentos liberais, né, de contestação ali ao poder centralizado. Não é o caso dos malês. Mas aí também fica a dica, FUVEST gosta muito de fazer esse tipo de questão direta com esse tipo de evento, revolta, movimentos pontuais, né? Um evento, não necessariamente, ou um conceito, tá? Então não, né? E aí, fracassou em decorrência das dificuldades encontradas na regimentação de escravos dos engenhos do Recôncavo. Muita gente marcou aí. De fato, aqui há uma boa disputa entre A e a B. A FUVEST colocou como gabarito a alternativa A, tá? Por quê? Porque os escravos do Recôncavo, que é a região rural ali de produção de açúcar
perto de Salvador, de fato eles foram até Salvador e tomaram parte da rebelião, tá? Eu questiono um pouco quando você usa dificuldade, porque assim, né, fica um pouco no qualitativo, né, e abre uma certa margem para algumas coisas. Mas aqui eles marcaram como uma alternativa correta a A, eles consideraram que não houve essa dificuldade, porque de fato esses escravos participaram, então fica aqui a alternativa correta era a A, né, que é aquela que fala mais claramente, né, uma rebelião de escravos libertos, né, e também define melhor o que é a revolta dos malês. Né? O E é muito de houve ou não houve essa dificuldade. Então fica aí a dica também, né? Pensar questões que são mais definidoras, né? Aí, ó, você repare que tem essas questões, né? De imagem, aqui de novo aquela do homem vitruviano, questão aqui com texto. As questões com texto, você sempre volte ao texto, tá? Para fazer a sua análise ali das interpretações, né, das questões. Então, vamos lá, né? Dicas aí para a prova da FUVEST. Imagem, pensar como legenda, tá? Questões cronológicas, ficar atento ali à data de produção da obra, né? Essa questão, pô, ele era Vargas, então a Sudene não existe. Esses anacronismos, né, são importantes. Quando falar de independência do Brasil, pensa, bom, mas isso é pós-independência, ou tá falando de império, mas isso é uma realidade do Brasil republicano, tá? Essa questão de história econômica, então pensar nos grandes ciclos econômicos é uma boa. E essa questão de quando você tiver ali elementos no texto, sempre se remeter a esses elementos do texto. Por exemplo, ali no texto do Caio Prado Júnior. Tá? Nada que está no texto das provas da FUVEST está ali gratuitamente. Tá? Dá para pegar, principalmente as questões que têm textos mais longos, você vai ver que a alternativa correta ela se remete a alguma passagem que está ali dentro do texto. Beleza? Pessoal, então fica aí um vídeo de dicas para você, tá? Aqui do lado eu vou deixar uma resolução dos anos anteriores e um vídeo que eu fiz com mais dicas analisando essas provas dos anos anteriores, tá? E aí, espero que você faça uma boa prova e domingo eu vou fazer a resolução aqui no canal. Então se inscreva, ativa aí as notificações e até o próximo vídeo. Um abraço.